aqui é a Paloma, da Tenda de Histórias da TV Polo. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou contar para vocês um segredo. Eu não sou muito de contar segredo, porque segredo a gente costuma guardar eles, né? Mas eu vou contar esse segredo hoje para vocês. Então sintam-se privilegiados, certo? Todos preparados? Abram os ouvidos, é hora de contar o segredo. Mas o segredo não é sobre mim, é sobre uma fruta. Como assim? Você deve estar pensando aí, uma fruta tem segredos? Sim, uma fruta tem segredo. Você pode pensar, deve ser a banana, ela esconde alguma coisa por detrás dela. Não. A laranja? Também não. O caqui? Aparece só às vezes, né, durante o ano? Também não. O segredo que eu vou contar para vocês hoje é o segredo da melancia. Qual deve ser esse segredo? Você consegue imaginar alguma coisa? Vou contar para vocês. O segredo da melancia. Vamos ver? Gente, primeiramente, a melancia, ela é grande. Você concorda comigo que ela é grande? Eu tenho visto, às vezes, umas melancias pequenininhas, mas mesmo elas sendo pequenas, eu nunca vi ninguém conseguir comer uma melancia sozinho, sem ajuda, ao mesmo tempo, como quem come uma maçã, sabe? Nunca vi. A melancia é assim, grande, e isso todo mundo já sabe, né? Gente, a melancia é grande, tão grande quanto o amor de Deus. A Bíblia diz, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único filho dele, para que todo que cresce nesse filho não morresse, mas tivesse a vida eterna com Deus. Gente, isso é incrível! Deus amou o mundo. Assim como a melancia ela é grande, você não consegue comê-la sozinho, assim também o amor de Deus. Você não consegue guardar o amor de Deus só para você. O amor de Deus precisa ser compartilhado. Ele precisa ser repartido, anunciado. Assim é o amor de Deus. Grande e precisa ser compartilhado. Isso mesmo. A melancia também é doce. Eu gosto muito de limão. Gosto de limão pela manhã, uma água com limão, uma limonada gostosa. Mas o limão é azedo. Porém, a melancia, ela é doce. Eu nunca comi uma melancia azeda. Alguém já comeu uma melancia azeda? Se você disser que sim, eu já sei, ela estava estragada. Só pode, porque a melancia, ela é doce. Sempre doce. Tudo bem que tem umas que são mais doces que a outra, mas a melancia sempre é doce. E sabe que algumas vezes o pecado pode parecer doce também pra gente. E você pode me perguntar, o que é o pecado? Pecado é tudo que a gente fala, é tudo que a gente faz, é tudo que a gente pensa que desagrada a Deus. Isso é o pecado. E se você for pensar, você também comete pecado, não comete? Você comete pecado, sabe por quê? Porque desde que nascemos, nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, todos. Eu, você, a sua professora, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua avó, todos pecaram. E assim, nós ficamos afastados de Deus. Que triste, né? Muitas vezes, o pecado ele pode parecer doce, mas eu vou te dar um exemplo. O pecado, ele pode parecer doce, como um lindo brigadeiro. Ai, que delícia! Pensa comigo, um brigadeiro enroladinho com granulado. Só que na hora que você vai morder esse brigadeiro, ele te dá areia na boca. Isso é o que diz Provérbios.
que às vezes tem coisas que parecem coisas erradas, que parecem boas. Só que no final, ele nos dá areia na boca, um gosto, uma textura, é horrível. Aparenta ser bom, mas é ruim. Assim é o pecado. Ele te afasta de Deus. Lembrando disso também, voltando na nossa melancia, ela é grande, assim como o amor de Deus. Ela também é doce, assim, não como o pecado enganoso, não é? Mas a melancia também, ela resolve as coisas de uma vez por todas, sabe? Se você tiver com fome e tiver com sede, você pode comer a melancia. Ela mata a sua fome e a sua sede ao mesmo tempo. A melancia é maravilhosa. E eu vou contar um segredo para vocês. Mais um. É a minha fruta favorita. E às vezes eu sou capaz de comer uma melancia inteira, mas eu não consigo, nem metade. Ela é muito grande mesmo. Ela mata a minha fome e a minha sede, e isso me faz lembrar, assim como Deus faz. O nosso coração, ele tem a fome, ele tem a sede por Deus. Ele tem a fome e a sede por Ele mesmo. Muitas vezes o nosso coração, a gente fica procurando nas coisas, nas pessoas, nos jogos, no tempo livre. Em tantas coisas nós ficamos procurando, sabe? Ficamos procurando aquilo lá que vai matar, aquilo que vai encher o seu coração. Só que eu vou te falar uma coisa. O seu coração foi criado para Deus. E Deus, Ele preenche todo o seu coração. Ele, a Bíblia diz, Ele fala assim, quando Ele veio aqui na terra, Ele disse para as pessoas que estavam famintas, Ele disse assim, ei, eu sou o pão da vida. Ei, eu sou a água da vida. Foi isso que Ele disse. Quer dizer, Ele mata a nossa fome e a nossa sede para sempre. Eu não quero dizer que você não vai precisar beber água e nem comer pão. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o seu coraçãozinho não irá precisar de mais nada a não ser do próprio Deus. Ai, gente, a melancia é incrível mesmo. A melancia, ela é cheirosa. Ela não faz mal para a saúde, ela é maravilhosa, ela não engorda, gente. Pode comer, pode falar para a mamãe que está de dieta, mãe, pode comer melancia, porque pode mesmo. Ela não dá doença, a melancia é maravilhosa. E ela só nos faz bem. Ah, melancia, você é maravilhosa, mas nos conte o seu segredo. O que tem por detrás de você aí? Nos conte. Gente, eu vou começar a contar o segredo dela. Vocês estão preparados? A melancia, ela tem uma flor. Você deve pensar, como assim? Eu nunca vi uma flor na melancia. Ela tem uma flor. Uma flor amarela. Olha aí, uma flor amarela. E nós nunca vimos, ou se alguém viu raramente, ou, sabe, pensa, ouviu na internet, ouviu em algum lugar assim, mas é raríssimo encontrar essa flor. Sabe por quê? Porque essa flor, ela nos ensina que ela é tão preciosa como o nosso Deus Criador, que criou todas as coisas. Todas as coisas. Tudo que a gente vê foi criado por Deus. Tudo que nós vemos foi criado por Deus. E tem coisas que você pode pensar, ai, mas e esse lápis que eu escrevo também foi criado por Deus? Não! Mas Ele deu aos homens a sabedoria para fazer isso. As pessoas só criam à medida que Deus dê a sabedoria para elas criarem.
Assim também, Deus criou as frutas, os animais, as pessoas. Ele criou tudo em 6 dias. E no 7º ele descansou. No 6º dia ele criou algo muito especial. Porém, quando ele criava, por exemplo, a luz, ele dizia, haja luz e houve luz. Quando ele criou os mares, ele fez a divisão do céu, da terra, os elementos. Quando ele criou tudo, ele só disse, ele só falou e tudo foi feito. Mas, quando ele fazia, ele dizia, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Só que quando ele criou você, quando ele criou o ser humano, quando ele criou Adão, ele disse, isso é muito bom. Isso é muito bom. Incrível, não é? Você é a coroa da criação de Deus. Você é especial. Deus te fez. Deus te ama. Ele formou você. Ele quis você. Quando você estava lá na barriguinha da sua mãe e ela nem sabia, ele já sabia e ele formava você com as próprias mãos dele. Os seus ossos, os seus órgãos, o seu corpo, assim como diz o salmista, o Senhor me criou de modo admirável. É assustador a maneira como o Senhor nos criou, é admirável. Foi assim que Ele nos fez, de modo admirável. Foi assim que Ele te fez. Você é especial, criado pelas mãos de Deus. Deus também, como nós estamos dizendo, a melancia tem essa flor amarela. Quando nós vamos comer a melancia, eu que gosto muito, eu vou comendo, só que muitas vezes antes eu até prefiro tirar os caroços. Uma melancia perfeita para mim seria uma melancia sem caroço. Iria ser incrível. Assim é o pecado na nossa vida. O pecado, ele atrapalha tudo na nossa vida. Tudo. Quando você tá lá mordendo aquela melancia, dá aquele bote, quando você vai comer, você vê que tem algo que atrapalha você, que tem algo que, que não permite que você tenha essa experiência completa. Então você tira os caroços. Eu convido você também a confessar os seus caroços a Deus. O caroço, ele representa o pecado. E o pecado é tudo que desagrada a Deus. É tudo aquilo que nós falamos. É aquilo que nós pensamos, falamos, agimos. Então, eu convido você. Se você mentia, não minta mais. Fale a verdade. Se você pegava algo de alguém, não faça mais isso. Antes, peça. Ou se você já é grandinho, trabalhe. Então, tire tudo aquilo, todo o caroço que não agrada a Deus da sua vida. Mas o pecado parece assim muito fácil falar, né? Tire. Só que a melancia já nasce com caroço, eu também já nasço com pecado. Assim, Deus, ele já resolveu o nosso problema. Ele nos enviou Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para conseguir a vida eterna, alguém precisava morrer, alguém precisava receber em si mesmo o castigo do pecado. E esse alguém foi o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, morreu em nosso lugar. Pegou o pecado que era meu. E no momento em que ele morreu, a Bíblia diz que nós morremos com ele. Como assim? Quando Jesus morreu, nós
nós morremos nos nossos pecados com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos para a vida eterna. Isso mesmo, a partir desse momento, nós podemos ter uma melancia sem caroço. Jesus tira todos os caroços da nossa vida, dizendo, o pecado, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos enviou Jesus. Depois disso, você vai comendo a melancia, e se você for como eu, você vai chegar na parte branca. Aquela parte branca significa que o seu trabalho foi bem feito, você comeu direitinho a melancia. Assim também, como Jesus nos limpa do nosso pecado, nós ficamos limpinhos, tão limpinhos como aquela borda da melancia. Ai, como é bom! Como é bom! Tão limpinhos também quanto aquela roupa que a sua mãe acabou de lavar. Aquela toalha branquinha. Ai, que maravilha! Assim nós ficamos limpinhos. Limpinhos pelo sangue de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Obrigada, Senhor, porque o Senhor lavou e tirou os nossos pecados, os nossos caroços, os nossos pecados. Obrigada, Senhor, por isso. Agora nós temos um coração lavado. Mas e como você faz então para você continuar a ser limpo e agora a continuar a crescer? Você pode pensar, como assim crescer? A melancia, ela cresce. Assim também você precisa crescer. E todas as vezes que a gente fala de crescimento, a gente lembra de uma árvore. Uma árvore ou aquelas verduras, algo verde. Sim, isso mesmo. Sempre que nós lembramos de crescimento, nós lembramos da natureza. A Bíblia diz assim, que tem pessoas que semeiam, tem pessoas que regam, mas é Deus que dá o crescimento. No entanto, você já foi semeado aqui hoje. Eu lancei aqui agora a semente do Evangelho, a semente do Evangelho para que você cresça no Senhor. Mas essa semente precisa ser regada. E como é que ela pode ser regada? Regadores, pás, tudo, jardinagem? Não! Eu estou dizendo que agora você precisa crescer no Senhor. E você só vai crescer se você falar com Deus e se você ler a Bíblia. Como que significa isso? Se você orar e se você ouvir Deus falando com você. E como que você escuta Deus falando por você? Por meio da sua palavra. Deus fala conosco por meio da sua palavra. A palavra de Deus, ela é como uma espada. Como assim? Espada, isso mesmo. Ela entra no fundo do nosso coração. E ela fala com a gente. Ela faz a gente ela nos faz sentir lá dentro o quanto Deus nos ama e o quanto Ele quer que nós andemos no caminho que Ele já preparou para nós. E como você vai saber desse caminho? Na igreja. Então você precisa orar, ler a Bíblia, ir à igreja. Lá você vai aprender mais sobre como crescer no Senhor, sobre como desenvolver a sua fé e andar no caminho que Ele já preparou. Só que lembra de uma coisa? Muitas vezes eu acredito que você já plantou algum feijãozinho na sua escola, ou a sua casa, com a sua mãe, com o seu pai. Eu já plantei. E foi muito interessante em ver como eu coloquei apenas uma sementinha de feijão. E ela cresceu e ficou enorme. Eu já vi umas que deram quase árvores. Ficaram enormes, galhos. Pensei, como assim? Ficou muito grande. Eu não fiz crescer. Assim é Deus. Ele nos faz crescer dessa maneira.
você apenas obedece os seus mandamentos, você apenas ora e quando ver, você já vai estar podendo compartilhar essa mensagem com outros amigos, porque a mensagem de Deus é salvação para quem não acredita, é salvação para os que estão perdidos, é salvação para os que estão sendo afogados pelo pecado. Então, se prepare, porque logo, logo, Deus também tem para você o momento de você compartilhar com seus amigos essa mensagem. Ufa! Esse segredo me deixou com fome. De pensar, na minha casa tem melancia. Eu acho que eu vou comer hoje mesmo. Gente, essa foi a nossa história de hoje. O segredo da melancia. Eu desvendei, mas vamos rever aqui? O que significa? Vamos lá? O pecado. O pecado, o sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado e nos dá uma experiência de comer a melancia sem caroço. Assim nós chegamos na parte branca, ficamos limpinhos como a neve e a partir do momento em que nós começamos a confessar Jesus, nós caminhamos nele. Agora nós vamos orar, pedindo para que o Senhor tire todo o caroço da nossa vida e pedindo para que a gente possa compartilhar também essa mensagem com aqueles que não conhecem. Você pode orar comigo? Então vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada por cada criança que ouviu essa mensagem. Eu quero te pedir para que o Senhor possa tirar os caroços da nossa vida e que em nome de Jesus nós possamos compartilhar essa mensagem com outros. Aqueles que ouviram essa mensagem pela primeira vez, que eles possam confessar o Senhor como seu Salvador, como o Salvador da nossa vida, como aquele que nos limpa de todo o pecado e nos leva um dia, e nos levará um dia para o céu. Obrigada por esse tempo, obrigada por essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Crianças, essa foi a história de hoje. Mas antes de terminar, vamos lembrar o nosso versículo? O versículo que eu citei hoje está na Bíblia. Você pode ver na sua. Está lá em João 3,16, que diz o seguinte. Eu tenho aqui na minha cachola. Se você sabe, você pode agora ficar de pé e falar comigo. Vamos lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Vamos repetir? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amém. Crianças, nós nos encontramos então nos próximos programas. Eu senti falta de alguém hoje aqui. A Filipa. Será que ela vai aparecer na próxima? Você pode esperar. Vamos ver? Tchau, tchau, crianças. Que Deus abençoe vocês. Até mais.